Olá meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui de cenário novo, de casa nova, de estúdio novo e agora sim voltaremos a trazer vídeos aqui semanalmente no canal, assim como era antes. Então hoje eu trouxe para vocês um react que vocês mandaram muito para mim, que vocês pediram muito, que eu assisti alguns trechos, que é o vídeo, né, do senhor Pedro Afonseca, que é ex-presidente e fundador do Centro Dom Bosco, que aparentemente, né, não só saiu do Centro Dom Bosco, como também assumiu uma posição diferente da posição do Centro Dom Bosco e daquela posição tradicionalista mais convencional. Eu não sei exatamente que posição que ele defende hoje em relação ao concílio e à igreja, mas eu espero que esse vídeo esclareça algumas dúvidas aí que eu tenho sobre exatamente que posição que ele defende agora. É um vídeo bem interessante, bem longo, muitas pessoas falando sobre isso, e eu também quero trazer essa minha reação aqui para vocês e, claro, fazer comentários sobre o que ele falar, os motivos que levaram ele a tomar essa decisão. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhecia ainda, prazer, eu sou o Luca Almeida, eu sou professor de Educação Clássica Católica, e se você, né, tem interesse por conteúdos relacionados à filosofia da religião, à filosofia tradicional no geral, vida intelectual, teologia, se inscreve aqui no canal. E para você que já é da casa e acompanha o meu trabalho, gosta do meu trabalho, deixa já um curtir aqui no início do vídeo, uma sugestão de vídeo pra gente reagir ou algum tema pra gente falar em algum próximo vídeo. Sem mais delongas, bora começar esse react aí. Vamos lá? Vamos ver o que temos, senhores. Vamos ver o que temos. Parece interessante. Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pô, que legal, né? Oportunidade boa aí de rezar, né? Já aproveitar que eu tenho que trabalhar, hora é labora, né? Agora sim, vamos lá. Olá, amigos. Salve Maria Santíssima. Eu vou estar tomando essa água aqui porque, enfim, quem tá me acompanhando lá no Instagram sabe que eu tô no projeto aí do Shape Tomista, tá? É uma piada. Mas realmente preciso cuidar da minha saúde e preciso tomar água, então vou tomar na já. Eu venho aqui gravar este vídeo, dar este testemunho há aproximadamente uns 6 meses ou mais. Eu já comecei a refletir sobre esse vídeo que eu decidi gravar. Uma aula também, não deixa de ser uma aula, e um testemunho que eu gostaria de dar a respeito da minha conversão. A minha conversão que aconteceu há aproximadamente 15 anos atrás, vai completar nesse ano 16 anos. Deus seja louvado aí por sua conversão, Pedro. Eu sempre fui, de alguma forma, católico, batizado ainda bebê pelos meus pais e padrinhos. Fiz a minha primeira comunhão aos 9 anos, como muitas pessoas, mas depois me afastei muito da fé católica. Passei uma adolescência muito afastado da fé e, por volta dos meus 15 anos, eu voltei a frequentar a missa dominical por conta própria. Não recebi o sacramento da Crisma naquela época, apesar do convite que a minha mãe fez, que eu me preparasse para receber o sacramento da Crisma. Naquele momento eu não quis, mas em algum momento eu decidi voltar a frequentar a Santa Missa.
E eu faço aqui de uma história longa, claro, uma história curta, e voltei a frequentar as missas dominicais, mas não me confessava, não compreendia muitas coisas, mas já havia ali uma sede de Deus. Muito interessante, a história é muito parecida com a minha. Eu passei exatamente por isso, né? A diferença é que eu entrei na turma de Crisma e não consegui ficar, assim, porque os catequistas eram muito... A catequista era, infelizmente, muito ruim. E, claro, é uma pessoa boa, né? Uma querida, inclusive, mas muito mal, assim, formada como católica, né? Então, eu já na época já estudava bastante, sim, né, sobre o catecismo. Eu me converti lendo o Catecismo no ônibus. Para quem não sabe a minha história de conversão, tem um vídeo aqui no canal. E, bom, aí basicamente eu passei pelo mesmo processo, assim, porque como eu não tinha a primeira comunhão sequer, né, eu acabei indo por uns 2 anos na missa, eu acho, canonicamente, todo domingo, e nunca comungava nem me confessava, porque eu achava que para me confessar eu tinha que poder comungar, né, que fazia sentido aquilo ali. E ficou um bom tempo assim, só fui mudar isso em 2017. Já havia ali certamente um esforço para voltar a viver a fé católica ou começar a vivê-la, tudo depende do referencial, viver a fé de uma maneira séria. E isso só aconteceu efetivamente a partir dos 22 anos. Eu conheci a minha esposa hoje quando eu tinha 20 anos, ainda não convertido, a gente se conheceu na faculdade de Direito, e foi aos 22, quando a gente teve ali uma dificuldade no nosso relacionamento, eu me vi muito mal, e eu percebi que o meu irmão mais novo, que tinha se convertido ali no final de 2008, e eu ainda, apesar de frequentar a Santa Missa religiosamente, quase todos os domingos, não vou colocar todos os domingos, mas quase todos os domingos eu ia às missas, mas como eu dizia, ainda sem uma doutrina sólida, eu vi a conversão do meu irmão. Isso é muito louco, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com pessoas que eu conheço. Ali 2016, 2017 teve uma grande leva de conversão. E, cara, pra mim a única coisa que explica isso é a graça, assim, porque é uma graça extraordinária que Deus dá. Porque você não entender, né, nada daquilo que tá acontecendo ali, mesmo assim você ir por amor e você entender a importância de estar indo naquilo e racionalmente escolher fazer isso. Tipo assim, eu vejo pessoas fazendo isso com academia, eu vejo pessoas fazendo isso com dieta, como eu tô tentando fazer agora, onde você vê, de alguma forma, uma consequência direta disso, né? Então você vê seu corpo melhorando, você vê, sei lá, né? Nesses 2 exemplos que eu dei, o corpo melhora, né? Tanto fisicamente quanto a sua alimentação, no sentido de saúde mesmo, né? Você dorme melhor, seu intestino funciona melhor, você vê resultados, né? Mas muitas vezes esse resultado de você ir à missa todos os domingos, ele é meio que um resultado ingrato, principalmente para aquela pessoa que não tem um olho ainda capaz de enxergar a ação de Deus, né? Na nossa vida. Então, é muito interessante como isso se repete, né? Esse histórico de conversões dessa forma, e é muito interessante assim como é possível isso, e isso só nos prova que a fé não é um racionalismo barato, né? Mas é realmente um movimento da graça que é infuso na nossa alma desde o batismo e que cresce por ação dessa mesma graça. A conversão do meu irmão me chamou muito a atenção e eu resolvi procurar saber o que se tinha passado com ele. Ele começou a me convidar para conhecer um grupo jovem que ele frequentava. Padrão, igual comigo. Na época, que se chamava Alegra-te, se reunia numa comunidade, hoje a Capela Santa Terezinha, que pertence à Paróquia São Francisco de Paula, aqui na Barra da Tijuca. E nesse grupo jovem, eu dei os meus primeiros passos na fé católica. E o testemunho que eu quero dar aqui, a tônica dessa aula e a tônica também de algumas reparações que eu desejo. Sei lá, ver como a história de conversão do Pedro e a minha história de conversão, por exemplo, numa época onde o catolicismo na internet ainda não era tão difundido como ele é hoje. Eu acho que esse é um monstro que a gente criou, né? E não é necessariamente um monstro mau, né? Mas é muito grande. O catolicismo, muitas pessoas conhecem a fé católica hoje pela internet, né? Muito mais que na vida paroquial, o que é, de certa forma, perigoso, é de certa forma um problema, porque quando o catolicismo na internet surgiu, ele nunca surgiu para ser uma espécie de paróquia digital paralela às paróquias físicas. Eu lembro muito bem de ser um dos primeiros ali a ver esse movimento, ainda que eu não produzisse conteúdo, né, 2016, 2017. Claro, o Alan Carrion com a UJC, por exemplo, a Ana do Sabedoria Católica, quando ela apareceu. A intenção de todo mundo, na época já tinha, né, o catequista, tinha outras pessoas há muito mais tempo que nós, evidentemente. Já tinha uma boa galera fazendo isso, mas a intenção de todo mundo era o quê? Era tentar restaurar o clero, as nossas paróquias, né, tentar
realmente formar seminaristas melhores, era realmente tentar formar, dar informação mesmo, né? Informar, talvez não melhor que formar, mas informar muitas vezes as pessoas que, sei lá, não sabiam se confessar, que não sabiam o que era missa, e também isso não era dito a elas nas paróquias, né? Porque os catequistas eram péssimos, porque os bons católicos eram perseguidos, porque as missas eram horríveis. Então, a ideia sempre foi uma restauração da vida paroquial. E, ao meu ver, né? E nunca uma vida paralela à vida paroquial. Mas é isso que acabou se tornando, inclusive para mim, em muitos momentos, né? Então, isso é bem difícil. Por exemplo, hoje eu falo muito mais de catolicismo na internet do que participo da minha paróquia. E isso é uma meia-culpa, né? Eu acho isso problemático. Acho que eu deveria participar da minha paróquia tanto quanto eu falo sobre isso, ensino e enfim, né? Eu crio conteúdo em relação ao catolicismo, no geral em religião, e enfim, tiro dúvidas das pessoas na internet. Então, ver como... Mas o ponto todo que eu queria fazer é ver como essa história do Pedro e a história da minha conversão, ela passa por uma vida paroquial forte, movimento de jovens, ir à missa todo domingo na mesma paróquia. Eu acho que isso é uma diferença, tem uma diferença muito grande entre isso e o que acontece hoje em dia do pessoal, sei lá, conhecer um amigo e aí ele entra num servidor no Discord, e aí ele começa a aprender e se converte. E aí, por exemplo, tem alunos no liceu, né, Salve, que ela se converteu, que ela vai às missas e tudo, mas ela não é batizada ainda, então ela não teve essa vida paroquial, né? Ela meio que conheceu tudo de uma forma um pouco mais artificial do que deveria, ao meu ver. E tudo bem, funciona, mas vê que existe uma diferença aqui entre essas duas coisas, né? Fazer, de algumas importantes retratações que eu desejo fazer, foi o amor à Santa Igreja Católica. Porque mesmo com os 15 anos, em que eu voltei a frequentar a Santa Missa, o que me impedia de avançar na fé, o que me impedia de amadurecer na fé, hoje eu vejo isso claramente, é que eu não tinha amor pela Santa Igreja. O que eu vejo acontecer hoje com muitos ditos católicos que frequentam a minha paróquia, né? Eu sou fiel praticamente desde que eu nasci também da paróquia Santo Agostinho. É interessante que eu nasci no Leblon, porque os meus pais moravam na casa dos meus avós, e quando eu me mudei para Barra da Tijuca, eu imediatamente fui para o território paroquial da hoje paróquia Santo Agostinho, que é a minha paróquia desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu tenho um enorme amor por essa paróquia, é ali que eu vivo a fé desde sempre. Eu não fui batizado ali, eu fui batizado na capela da PUC. A minha certidão de batismo está ligada à paróquia São José, ali da Lagoa, mas eu fui batizado pelo jesuíta, pelo padre Viveiros de Castro, que até estudou com meu avô, pai do meu pai, no Santo Inácio, que foi reitor da PUC, é um padre muito conhecido por batizados, por matrimônios, mas eu fiz a minha primeira comunhão na minha paróquia, eu fui crismado na minha paróquia. Eu só não me casei na minha paróquia porque a minha esposa não quis, porque de fato ela não é, em termos arquitetônicos, muito bela, por mais que para mim ela seja bela. Mas o fato é que a minha conversão se deu pelo amor à igreja. Amor à igreja que me impedia de avançar na fé. E hoje eu, como catequista de adultos dessa mesma paróquia há 15 anos, eu vejo tantas pessoas que não avançam na fé, mesmo frequentadores assíduos da missa dominical como eu era, porque não amam a igreja, porque não conhecem a Igreja Católica. Pessoas que muitas vezes resistem à igreja, resistem aos seus legítimos pastores, resistem ao Santo Padre o Papa, resistem aos bispos, resistem aos seus párocos. Eu não sei de quem que ele tá falando aqui exatamente, se ele tá falando do pessoal thread ou se ele tá falando da galera que vai na missa. Tipo, senhorzinhos e senhoras que vão à missa, assim. Porque eu vejo que isso é verdade em ambos os casos, né? Eu vejo que muitas pessoas que estão na vida paroquial, né, que são pessoas que não são necessariamente tradicionalistas, né? Aliás, desculpa, nem são tradicionalistas, né? Mas são pessoas que frequentam as missas dominicais em qualquer paróquia, Novos Ordo, enfim. Eu vejo que muitas dessas pessoas estão estagnadas naquilo que eu chamo, e que eu acho que é uma das motivações do que leva a esse... Eu vou cunhar aqui, mas não é exatamente isso, só para vocês entenderem, tá? Análogo a um termo político, esse catolicismo reacionário, né? De realmente... Não, pera, a gente é católico, isso é inegociável, você precisa entender melhor as coisas que você acredita. O que gera muito isso é essa mornidão da vida de paróquia, em certo sentido, tanto do sacerdote quanto dos leigos também, porque o que eu vejo muito assim é que se instaurou no Brasil um certo tipo de fenômeno que eu chamo desde sempre de catolicismo simbólico, né? Que foi o quê? Olha, as pessoas deixaram de dar razão das coisas para as próximas gerações. Então, sei lá, o seu avô, ele batizou o seu pai porque
porque o pai dele batizou ele e o avô dele batizou o pai dele, entendeu? Então, não, tem que batizar, é inegociável, mas se você perguntar o que é o batismo, a pessoa não sabe responder. Mesma coisa primeira comunhão, mesma coisa crisma, né? É inegável, assim, que hoje se você vai numa missa de crisma, né, onde as pessoas vão ser crismadas, crianças vão ser adolescentes, vão ser crismados. Eu lembro de uma expressão que uma vez, vou contar essa história para vocês brevemente, né? A gente estava em... Onde é que nós estávamos? Estava com alguns amigos em Connecticut, na cidade em Stanford. Nós estávamos na praia caminhando, era verão, e tinha uma paróquia, bem na praia, assim, e tava tendo uma missa de crisma, e nós entramos, tava lotada a igreja, devia ter umas 500, 600 pessoas, isso em Connecticut, né? Então não é fácil de achar missas católicas assim nos Estados Unidos, né? Talvez hoje seja mais fácil, né? Mas historicamente não é tão fácil. Eu lembro até hoje uma frase que o Tyler, esse meu amigo, me falou. Ele disse assim, olha, hoje a gente está provavelmente assistindo aí como é que ele falou? Ele falou, hoje nós estamos provavelmente assistindo o enterro de muitos desses jovens, da fé de muitos desses jovens, porque eles nunca mais vão pisar numa igreja novamente, né? Então, se você crismam e nunca mais voltam na igreja, porque, pronto, é como se você tivesse um evento social, né? Como se você tivesse um evento social, você vai completando ali passo a passo. Quando você recebe a crisma, é o último, parabéns, está graduado, toma aqui seu diploma de crisma, você nunca mais volta na igreja, só volta depois para o curso de noivos quando você vai casar, né? Se volta, às vezes que volta. Então, essa frase me marcou muito, mas eu estou dizendo tudo isso simplesmente porque eu acho que o Pedro aqui está falando dos tradicionalistas no geral, né? Mas isso, eu também vejo que isso é verdade, essa falta de amor, esse catolicismo simbólico, esse catolicismo meramente social, também na vida paroquial. E eu acho que isso é uma das grandes causas do porquê as pessoas têm abandonado as paróquias também. Pessoas que não conhecem a doutrina da igreja como eu naquela época. E no meu caso, a minha conversão não foi intelectual. A minha conversão foi uma conversão realmente, não tenho a menor vergonha de dizer, uma conversão muito sentimental mesmo. No âmbito da renovação carismática católica, ali na comunidade Canção Nova, que hoje, inclusive, tem sido perseguida nesse contexto tão difícil que nós vivemos. O Ministério Público de São Paulo ajuizou uma ação totalmente despropositada contra a Fundação São João Paulo II, que é a mantenedora da Canção Nova, e aqui eu faço questão até de prestar a minha solidariedade, o meu apoio a essa comunidade que, não somente na minha história, mas na história de tantas pessoas, foi tão importante. Eu me converti lá, de uma maneira que eu digo milagrosa, porque, como eu disse... Que interessante, né? Como ele é grato também. Hoje em dia eu não faço parte da RCC, tenho muitos seguidores, amigos da RCC, Colo de Deus e Shalom, enfim, diversos movimentos carismáticos, né? E eu tenho diversos problemas teológicos com a RCC, né? Talvez seja daí que se fundamente a minha posição de continuismo crítico, mas eu sou muito grato à RCC por tudo, assim, no início da minha conversão, junto com o movimento de jovens e tal, né? Que eram movimentos querigmáticos. Eu fiquei 2-3 anos dentro da RCC, vivi muita coisa boa, né? Então, realmente, assim, apesar de todos os problemas que eu também vivi lá e experienciei lá, eu sou muito grato por isso. E ver como isso é uma diferença também, né? Como é bonito ver o Pedro falando isso, porque hoje, sei lá, se aparece um cara num servidor de Discord com uma foto do Naruto, né? E o cara sai xingando porque a RCC só tem, né, protestante. Os caras não têm a mínima caridade. E em parte, por que eu acho que isso é verdade? Né? Porque essas pessoas são tão duras. Porque é tudo muito teórico. Então a gente saiu daquela mornidão simbólica e foi pro racionalismo teórico. A gente perdeu o meio do caminho, né? É assim que eu vejo essas coisas. O pessoal foi pro racionalismo teórico. Então o cara é desse jeito por quê? Porque o cara nunca teve uma vida paroquial. Ele nunca conheceu a dona Neide, que sei lá, vai toda sexta-feira no grupo de oração. Então ele não tem a menor caridade com aquela pessoa, porque ele não viu como essas pessoas amam a Deus. Pode ser que eles estejam fazendo algo errado, pode ser que realmente tenha diversos problemas com o movimento, com a questão carismática em si. Mas existem, eu digo assim, a esmagadora maioria das pessoas dentro da renovação carismática, por exemplo, são pessoas tementes a Deus, que querem conhecer mais a igreja, que frequentam os sacramentos, que levam a sério sua religião. Então, em grande parte, eu acho que esse catolicismo de internet, querendo ou não, também complica as coisas, né? Porque você não tem um diálogo verdadeiro e real sobre os verdadeiros problemas da igreja. É tudo muito, infelizmente, teórico, né? Muito especulativo, até demais, às vezes. Não foi uma conversão intelectual, não foi uma conversão lenta. O Pedro, que foi naquele mês de maio, num acampamento de Pentecostes, ele voltou outra pessoa. Fui na sexta, voltei no domingo, uma outra pessoa que cria na igreja.
E eu resistia a uma série de coisas que o meu irmão dizia, especialmente com relação, por exemplo, ao que a igreja ensina a respeito do 6º mandamento, a respeito da virtude da castidade. E eu, naquela época, ainda namorava a minha atual esposa. Hoje nós completaremos agora em abril, 25 de abril, 10 anos de casado. Temos 4 filhos, graças a Deus, com todos os desafios do matrimônio. Mas naquela época eu ainda namorava e resistia muito à doutrina da igreja a respeito do que é um namoro honesto, do que é um namoro segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a igreja. E eu milagrosamente voltei de lá crendo em tudo que a igreja ensina. E não foi algo racional. Eu não estudei nada a respeito do que a igreja ensina. Eu simplesmente acreditei. Eu simplesmente tive, de fato, ali uma experiência com Deus, uma experiência... Simplesmente assentiu, né? Isso é muito louco. Então, porque a fé, ela é a adesão, né, da vontade, né, de alguma forma, movida pelo intelecto, né? Então, é a adesão às verdades reveladas por Deus por conta da sua autoridade. Então, a fé, ela não é só um mero entendimento, porque no fim, né, as verdades de fé são mistérios, né, que a razão nunca pode completamente compreender. Então, me parece que a fé, ela toca também, né, através da caridade, a nossa vontade. Ela é uma virtude intelectual, sem dúvidas, mas que requer uma certa disposição, inclinação, adesão da nossa vontade, movida pelo intelecto, evidentemente, né? Só que essa moção, né, do intelecto à vontade, ela é interessante porque ela me parece que não precisa, às vezes, né, que você estude uma suma teológica, né, para isso. Você pode aderir e depois ir entendendo melhor, né? Bom, parece que isso é verdade. Não sei como isso funciona muito bem. Tô tentando aqui, eu tô caminhando numa corda bamba porque eu não quero, né, evidentemente, negar que a fé é uma virtude primeiramente intelectual, né, uma virtude do intelecto. Mas eu também acho que experienciei algo desse tipo, né, lá em 2013, quando entrei no movimento de jovens, antes da minha conversão verdadeira. Por isso que eu sempre falo que eu tenho 2 conversões, né? A minha conversão de verdade em 2017, né? Mas eu tive essa primeira experiência com Deus em 2013, 2014, né? Quando fiz parte do movimento de jovens. E, novamente, assim, a moção do intelecto era muito pequena. Na época, nesses anos entre 2013 e 2017 que eu estive na RCC, né, eu fortaleci de alguma forma a minha fé. Eu acho que se eu tivesse dependido disso para continuar na fé, eu não conseguiria. Mas, de alguma forma, né, aquilo alimentou a minha fé. Eu tinha exatamente os mesmos problemas que o Pedro tinha, eu tinha também. Exatamente, muito parecida a nossa história, assim. E é muito louco porque daí, depois, quando você fala, né, quando o pessoal da RCC fala assim, porque na verdade tudo se resume a uma experiência com Deus. Parece que não é bem verdade, isso ao mesmo tempo que parece que você não pode negar que, de alguma forma, isso é verdade. É claro que aqui não se impliciter, mas secundum quid. Mas é bem interessante mesmo, né, o que ele está falando. Parece que tem muitas pessoas que são assim verdadeiramente, que se tornam católicos, que são católicos fidelíssimos à igreja, mas que não têm um estudo ou uma formação, né? Mas parece que realmente é um movimento de adesão às verdades de fé, mesmo sem entender muito bem nada, né, sobre essas verdades. Experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, uma experiência com o Espírito Santo, e ali eu voltei crendo na igreja. Eu resistia à igreja, eu resistia às autoridades eclesiásticas, eu resistia à doutrina da igreja, e eu voltei de lá como alguém que cria. Eu fui como, digamos, um pagão travestido de católico e voltei católico de lá. E aquele convite da minha mãe quando eu tinha 15 anos, eu aceitei. Ele foi refeito por ela e por outras pessoas, e com 22 anos, em 2009, eu nasci em 87, eu aceitei aquele convite e fiz a catequese de adultos na minha paróquia. E até hoje me lembro do meu catequista, a filha dele, inclusive, hoje é uma irmã, a considero, inclusive, uma boa amiga, a amiga de paróquia, né? A Ana Paula. O catequista, o então catequista, o Marcos Salgado, para mim, é aquele que foi o meu mestre, no sentido do exemplo que eu tive para abraçar esse chamado, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes chamados da minha vida, que é o de ser catequista. Por mais que eu tenha outros inúmeros chamados, o chamado de ser esposo, o chamado de ser pai, o meu chamado profissional de ser jurista, eu fiz direito e hoje de ser empresário, eu sou empresário na área de seguros, numa empresa que foi fundada há 26 anos
pelo meu pai, eu trabalho com meu pai, com meu irmão, graças a Deus, sem ter deixado completamente a minha vocação profissional de advogado, mas esse chamado que para mim é um dos mais importantes de ser catequista e que acaba por influenciar todas essas outras vocações. O ser catequista abrange todas elas. E o Marcos Salgado, esse meu professor que me deu aula de 2009 a 2010, em 2010 eu fui crismado, e na época o Marcos não estava completamente sozinho, outras catequistas foram muito importantes também naquele momento, a Ilma, a Cláudia, também foram marcantes para mim, mas o Marcos foi o principal. Até hoje ele está lá na paróquia e até hoje nos encontramos eventualmente. Eu resolvi me unir a ele e ajudá-lo. E tudo que me levou a isso foi o amor pela igreja, o amor pela Santa Igreja Católica. O amor pela Santa Igreja Católica me fez desejar ser crismado, depois me fez desejar ser catequista, desejar ter uma paróquia e desejar, sendo catequista, fazer algo pela igreja, mesmo como fiel leigo, ensinar aquilo que me foi ensinado, transmitir aquilo que me foi transmitido, que é a fé católica, que é a doutrina da Santa Igreja. E depois de algum tempo, com o passar dos anos, eu, sem deixar a paróquia, eu há 15 anos continuo a fazer isso na paróquia e tenho imensa alegria de dizer que, não para me enaltecer, mas para dar testemunho mesmo, que assim como o Marcos foi exemplo para mim, eu pude ser um miserável exemplo para outras pessoas e que hoje, graças a Deus, temos lá uma equipe de quase 10 catequistas na nossa catequese de adultos, com 5 turmas. Naquela época era apenas... Cara, que pra mim é chave de tudo. Você quer mudar uma realidade paroquial, começa educando os pais das crianças, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem essa mania, assim, de não, catequese para as crianças, né? Aqui tem até um negócio chamado Pequeninos do Senhor, que as crianças... os pais trazem as crianças no domingo, né? Porque os pais não viam na missa dominical, a solução que eles acharam foi colocar catequese no domingo. Ideia genial na hora da missa. Então, a criança vai pra catequese na hora da missa para aprender que a missa é a coisa mais importante da vida católica, mas ela não tá lá porque ela tá na catequese. Então, é um negócio de louco, assim. Mas ver como tudo isso parte do mesmo erro, não entender que para você alterar, para você mudar uma realidade paroquial, né, você precisa de catequese de adultos. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Uma boa catequese de adultos. Não são as crianças que levam os pais para a igreja, ao contrário, os pais que levam as crianças. Então isso é uma aparente dificuldade que o clero no Brasil tem de entender como funciona a realidade, né, das coisas. Apenas uma turma em 2009. E hoje, em 2025, nós somos quase 10 catequistas, com 5 turmas de catequese para adultos. Não conheço o trabalho que é feito em outras paróquias, e é evidente que eu os respeito e rezo por eles, e me sinto irmão de cada um. Mas, graças a Deus, fazemos o simples ali na catequese, um feijão com arroz, bem feito, graças a Deus. Ensinamos o que está no catecismo da Igreja Católica, o catecismo amarelo que está aqui na mesa de São João Paulo II, sempre muito enriquecido com a Sagrada Escritura, e acompanhado pelo compêndio, o compêndio que foi publicado no pontificado do Papa Bento XVI. E eu falo disso porque essa conversão aconteceu pelo amor à Santa Igreja Católica e foi pelo amor... Só dele estar usando ali, perdão, o catecismo amarelo, que também é o meu preferido, né? Só dele estar usando o catecismo amarelo e falar São João Paulo II já dá pra ver, né? Que certamente ele não tem mais uma posição de tradicionalismo crítico, né? Por a Santa Igreja, que tudo aconteceu depois em matéria de apostolado na minha vida. Eu consegui, por graça de Deus, desenvolver esse apostolado na paróquia e depois, seguindo até o que está no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de São João Paulo II mesmo, a respeito dos fiéis leigos, entendi que era importante fazer um apostolado fora da paróquia. Afinal, o leigo, o fiel leigo, por mais que ele seja chamado a colaborar com o clero no ambiente paroquial, ele é chamado a desenvolver um apostolado no ambiente temporal, no chamado século, no ambiente secular, em meio às suas atividades ordinárias. Eu, que sou esposo, que sou pai, que sou empresário, além do apostolado, que é o mais importante de todos, que eu sou chamado a fazer na minha família, eu também sou chamado a fazer apostolado no meu trabalho, mas também na sociedade, de maneira organizada. Foi isso que, de alguma forma, ali por volta, me escapa talvez a data exata, mas eu diria que
que ali por volta de 2013, 2014, Deus começou a falar no meu coração e de outras pessoas que até hoje estão na minha vida, que esse apostolado na sociedade é também fundamental. Quando nós, fiéis leigos católicos, devidamente instruídos pelo clero, instruídos pelos nossos pastores, formados por eles, santificados por eles através dos sacramentos, nós saímos das paróquias para santificar o mundo, para santificar. Interessante, mas vê que aqui a ordem é bem específica. Você tem uma vida paroquial onde você é formado, onde você é iniciado nessa vida cristã. E isso aqui, tá? Eu quero que vocês entendam bem o ponto que eu acho que ele está fazendo aqui, mas se ele não tiver, eu tô, tá? Que é o seguinte, como funciona tradicionalmente, ordinariamente, a vida do cristão católico? Exatamente assim. Ele vai para sua paróquia, lá ele é iniciado na fé cristã, né? Ele cresce, desenvolve essa fé, ele é formado, não só informado, ele é formado, né? Ele obtém os primeiros sacramentos, ele determina a sua vocação, e se for leigo, então ele tem, depois dessa formação, desse crescimento, como um bebê no útero, dentro da vida paroquial, ele sai para a vida secular e então vai santificar o mundo, né? Ele é chamado a santificar o mundo, o leigo, né, pelo menos, dessa forma totalmente especial. Mas vê que a forma tradicional com que isso é feito é tendo uma vida paroquial primeiro. É assim que sempre foi na história da igreja. Então, você ter um católico tradicional, essa é a minha visão, a opinião, tá, sobre isso. Você ter um católico tradicional que faz exatamente o inverso disso ou que não faz isso, na verdade, de tradicional não tem nada. Isso é uma novidade na história da igreja. Você ter um católico tradicional que fica, né, lá o dia inteiro noticiando os escândalos da igreja, né, do seu sofá em casa, na internet, isso na verdade é uma novidade, tá? Nunca existiu na história da igreja um processo de vida cristã católica, de apostolado cristão católico dessa forma. Então, reflitam sobre isso. Santificar a sociedade. E ali naquela época surgiu um movimento chamado Movimento Sentinelas. Movimento Sentinelas que eu fundei juntamente com a hoje deputada federal, Cris Tonieto, o seu esposo, hoje seu esposo, Lucas Tonieto, na época era namorado dela, e uma outra irmã chamada Priscila Dalcin. E naquela época havia uma grande ameaça da cultura da morte, que ainda hoje existe, a chamada ideologia de gênero, e que naquela época essa ameaça estava muito latente, porque os promotores da cultura da morte queriam implantar a ideologia de gênero em cada estado, em cada cidade, através das suas assembleias legislativas, das suas câmaras municipais. E juntamente com esses irmãos, sem saber exatamente o que nós faríamos, nós começamos a promover seminários, inspirados em outros irmãos do Movimento Pro Vida, inspirados em outros seminários que nós tínhamos visto e dos quais tínhamos participado. Nós começamos a promover seminários. Promovemos um seminário na nossa paróquia, a Paróquia Santo Agostinho. Depois promovemos um outro seminário na Paróquia Imaculada Conceição do Recreio. Outro seminário na Paróquia São Marcos, ali também no Recreio, início do Recreio. É que tudo pouca mídia e muito trabalho, entendeu? Eu lembro que essa época também a gente ia pra tudo que é lugar. Quanto retiro e coisa a gente fez, dei palestra, ajudei, lavando louça lá, retiro de CLJ, sabe? 3 dias do meu final de semana eu ficava lá lavando louça de 180 crianças, eu lá com meus 18 anos, entendeu? Isso mais tarde, depois da minha conversão, né? E da minha conversão verdadeira. Então, assim, era a época do pouca mídia e muita ação. Era pouca mídia e muito amor. Hoje em dia é o contrário, é muita mídia e pouca ação, sabe? Então, isso também eu acho que é uma coisa que vocês deveriam refletir, sabe? Sobre essas coisas. Cara, sei lá, assim, olha o que eles fizeram em 2013, 2014, numa época que não existia internet como existe hoje, né? 10 anos atrás. Então, realmente, isso vai criando, o que eu tô querendo dizer com tudo isso, né? Essas pausas que eu tô fazendo é que isso vai criando raízes muito bem estabelecidas de amor verdadeiro à igreja, tá entendendo? Ali, e caminhava muito bem esse movimento Sentinelas. Caminhava até de maneira muito promissora, com muito zelo pela doutrina, com, claro, erros, com excessos, com dificuldades, próprios daqueles que querem fazer algo, próprios daqueles que estão a tentar fazer o bem e que são jovens, como éramos naquela época, e de alguma forma somos até hoje. Precisamos sempre ter a humildade necessária para reconhecer que temos muito a aprender. E naquele momento, de alguma maneira, comecei, ainda no movimento Sentinelas, a viver uma tentação
que até hoje, e imagino que sempre me acompanhará e acompanhará todos aqueles que desejam combater os erros que devem ser combatidos, não somente na sociedade. Vivemos em uma sociedade em crise, isso é inquestionável, basta abrirmos os olhos, mas ao mesmo tempo que a sociedade está em crise, a sociedade é um grande campo para fazermos o apostolado. E uma crise, sem dúvida nenhuma, muitas vezes vem da sociedade e ameaça a própria igreja. E nós que queremos fazer apostolado, nós que amamos a igreja, nós que temos essa sede de fazer o bem, nós que temos essa sede de servir a igreja, esse é o alerta que eu gostaria de fazer ao dar o meu testemunho. E eu comecei pelo meu testemunho de maneira proposital. Eu me questionava qual seria a melhor maneira de falar sobre esse assunto que tanto tem me inquietado ao longo desses últimos anos, especialmente ao longo desse último ano. Como eu deveria abordar essa questão? Eu precisava ir na raiz do problema, porque eu tenho visto, infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas, e quando eu falo aqui jovens é evidente, isso engloba tanto as pessoas de idade diminuta, de pouca idade, mas também pessoas de fé diminuta, pessoas recém-convertidas. Neófitos, né? Como eu tenho 15 anos de caminhada, isso não é nada. Eu acabei de me converter, eu preciso me considerar um recém-convertido. E é isso que eu tenho visto, infelizmente, acontecer. Pessoas que com sinceridade desejam servir a igreja, que com sinceridade se convertem, que com sinceridade amam a igreja, que com sinceridade buscam fazer apostolado, mas que, infelizmente, esse amor pela igreja, ele se perverte. E como essas pessoas, como aconteceu comigo, eu não estou a falar aqui de outras pessoas, eu estou a falar de mim. E o objetivo deste vídeo é falar de mim. É falar de uma tentação que começou a acontecer na minha vida. Eu me converti em 2009. Essa tentação começa a acontecer na minha vida ali por volta, como eu falei, dos anos de 2013 e 2014. Quando eu comecei a conhecer até hoje falada, que eu ouço muito falar e que existe e que é um grande problema na igreja, a chamada teologia da libertação. E ali eu comecei a querer combater esse erro que, de fato, em muitos sentidos, é um grande erro a ser combatido, um grande problema a ser combatido, mas eu quis combatê-lo de uma maneira muito desordenada e sem ter o devido preparo. E ali começaram a surgir grandes desordens na minha vida. Eu imagino que eu tenha passado por isso em um grau menor, né? Eu não cheguei a ir tão longe, assim, eu nunca dei tantos ouvidos a essa tentação, mas sem dúvidas cometi muitos excessos com isso, né? E isso é uma outra coisa também. Quando você está na vida paroquial, o primeiro problema que você vê quando você começa a levar a religião a sério dentro da vida paroquial brasileira comum é a TL, né? É a teologia da libertação. E isso, assim, é um pouco diferente já hoje em dia, né? Porque hoje em dia a pessoa já sai direto no modernismo, muitas vezes, né? O thread médio, né, formado ali, ele já sai no modernismo direto. Então, realmente, assim, se com a teologia da libertação já é fácil de cometer excessos, com o modernismo, então, nossa, eu imagino que a coisa deve ser bem pior, né? Mas eu nunca fui tão longe, assim, nesses meus devaneios, mas eu tive bastante isso, assim, mini pequenos surtos, assim, de cara, não acredito, assim, não tem como, assim, não dá, sabe? E depois, realmente, fazer um trabalho de revisão da minha consciência, né? Isso é bem importante. Porque sem a devida vida espiritual, sem a devida vida intelectual, sem a devida vida de apostolado. Porque eu hoje tenho a convicção de que esses são os 3 pilares, e há um bom tempo eu tenho essa convicção, de que esses são os 3 pilares da vida apostólica de um fiel leigo e de qualquer vida apostólica. A oração, o estudo e a vida apostólica em si mesma. É uma vida de apostolado, mas aqui principalmente em um sentido positivo, em que eu me coloco a promover a fé, em que eu me coloco a ensinar a doutrina, que é o que eu faço há 15 anos. E eu comecei a viver uma grande dicotomia na minha vida de apostolado. Eu nunca deixei, e foi isso que me salvou. Hoje eu vejo a minha grande diferença para muitos desses que hoje eu tenho visto se perderem pelo caminho, é que eu nunca deixei a vida paroquial. Eu nunca... Exato. Também vejo da mesma forma, né? Para mim foi o que me salvou muitas vezes desses excessos, de nunca ter tirado os pés do chão,
né, da vida paroquial. Deixei a sala de catequese, eu nunca deixei o serviço paroquial, eu nunca deixei a vida da paróquia, e foi isso que me salvou nos piores momentos, porque essa tentação que eu comecei a viver ainda no tempo do movimento Sentinelas, na minha vida, ela se agravou muito. Em 17 de setembro de 2016, eu fundei o Centro Dom Bosco. E ali, naturalmente, o movimento Sentinelas ele ainda existia naquela altura, mas ele se converteu para todos nós que ainda estávamos no movimento Sentinelas, no então Centro Dom Bosco, e ali eu cada vez mais caí nessa tentação que já estava presente lá no movimento Sentinelas, de amar a igreja de uma maneira tão desordenada que eu me tornei, aos poucos, um inimigo dela. Eu me colocava contra ela. Eu estava mais preocupado em denunciar os erros. Eu estava mais preocupado em expor as suas mazelas do que em tentar efetivamente resolver os problemas. Que é o que eu sempre falo exaustivamente, né? Quando as pessoas me perguntam sobre isso, tipo assim, cara, parece que nós somos muitos especiaizinhos, né? Que a igreja nunca teve problema. Se o padre não confessa do jeito que eu quero, então a paróquia é modernista, não põe mais meu pé lá, não sei. As pessoas não tentam mais resolver os problemas. As pessoas abandonaram literalmente a igreja no Brasil. As pessoas abandonaram o clero. As pessoas assim, não, tem mais solução, a solução é a gente se juntar nesse grupo de pessoas seletas aqui e realmente não existe um apostolado de restauração da igreja. Isso se perdeu, né? Mas não podemos desistir da igreja. Eu sempre falo isso, não podemos desistir dos nossos padres. Existem muitos padres bons em silêncio, calados, perseguidos dentro das suas dioceses, tendo que aceitar coisas que eles não fariam particularmente nas suas paróquias por causa dos bispos. E aí quando a gente faz isso, a gente coloca todo mundo dentro do mesmo balaio e a gente abandona diversas pessoas boas, tanto fiéis quanto sacerdotes, como consagrados à vida religiosa, pessoas boas que estão lá dentro e precisam de ajuda. É muito fácil sair enfiando a culpa em tudo que é gente, em tudo que é coisa, só que o difícil mesmo é fazer alguma coisa para resolver. Essa é a principal coisa que eu vejo. Os santos, ao longo da história da igreja, eles nunca fizeram aquilo que Lutero e Calvino fizeram. Abandonaram a igreja, né, e criaram outra. Eu não estou querendo com isso aqui dizer que o movimento tradicionalista é uma outra igreja. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de uma postura, de uma disposição interna. E eu não estou falando de uma disposição interna que eu nunca tive. Eu tive essa mesma tentação, essa mesma disposição interna. Não, cara, já aconteceu comigo, assim, sei lá, eu tá no último dos meus ataques, assim, de, cara, não acredito que as coisas estão assim não dá, né, tem que sair da igreja, não dá pra ficar desse jeito. E numa missa e tal, o padre da minha paróquia consagrando, eu passar na frente, entrar, rezar uma Ave Maria e ir embora, cara, sabe? E aí, me senti muito mal com isso depois, e pensar, cara, mas por que eu sou tão especialzinho assim que eu não posso sofrer um pouco pela igreja, que eu não posso fazer, sei lá, como os santos fizeram ao longo da história da igreja, de realmente reformar a igreja num bom sentido, né? De realmente restaurar, ajudar na restauração do clero, dos fiéis, da fé verdadeira, ao invés de simplesmente abandonar a coisa e ficar lá o dia inteiro, sabe? Tipo, tal pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, olha como aquele padre faz isso. Olha o que aconteceu naquele país, naquela paróquia. Olha esse escândalo, olha aquele outro, sabe? Você vira uma espécie de noticiário, né, da igreja, ao invés de fato fazer algo efetivamente para resolver os problemas da igreja, que não são novidades para ninguém. Problemas. E aqui não há nenhum tipo de tentativa de dourar a pílula, não se trata disso. Há sim uma crise que... Ninguém está querendo esconder, ninguém está querendo negar, mas entenda, você não é a única pessoa que vê esses problemas. A diferença é, você está fazendo algo para resolver esses problemas efetivamente, ou tudo que você faz para resolver esse problema é só ficar novamente chovendo no molhado dizendo que ele existe. Todo mundo já entendeu que esse problema existe, mas resolver o problema são poucas pessoas que estão afim, parece. Não é da igreja, porque a igreja é santa e isso é dogma de fé, eu já falei isso diversas vezes, mas há uma crise que assola a Santa Igreja, tanto por fora como por dentro, mas muitas vezes eu me coloquei como aquele inimigo que estava mais preocupado em denunciar essa crise do que em trabalhar para resolvê-la efetivamente, e eu comecei a viver essa dicotomia, a dicotomia do Pedro, catequista da sua paróquia, que ali semanalmente ou quinzenalmente ensinava os seus alunos, fazia um trabalho efetivo ali para cuidar de almas na paróquia. E depois ficava apedrejando essa mesma própria igreja, né? E muitas vezes, em outros ambientes, se colocava como aquele que expunha as feridas,
sem a devida consideração, sem a devida meditação, expunha as feridas de pessoas de uma dignidade alta na hierarquia eclesiástica da igreja. E hoje eu vejo... Nossa, o que eu já confessei por falar mal do arcebispo de Porto Alegre. Jesus amado. Dom Jaime, eu te amo, mas assim, é uma tentação diária, entendeu? E tem que superar. Mas novamente, é como ele falou, né? Isso por amor, porque eu amo esse bispo, porque eu quero que ele seja um bom pastor para as nossas almas. E ele não fazer isso, ou aparentemente não fazer isso, né, na minha visão limitada, me deixava extremamente frustrado, muito frustrado, né? E isso foi matéria para minha confissão diversas vezes, né? Já cheguei a confessar com um padre que eu tinha, né, problemas com ele. Então, assim, são coisas realmente que são de um amor desordenado. É um amor pela igreja, de querer o bem, de amar os pastores, mas de não saber realmente como resolver esses problemas, né? De achar que as coisas precisam ser resolvidas para ontem, de achar que tudo vai mudar e que as coisas são feitas à força, de achar que eu sou muito especial e que as coisas deveriam funcionar melhores, ao universo, como você é capaz de... meu Deus, como existe pecado entre, né, os bispos e padres, e como pode Deus permitir mal na igreja, né? Vejo que eu fiz isso de maneira desordenada. Eu não fiz isso, e esse é um exame de consciência meu. Esse é um exame de consciência que eu faço e uma avaliação que eu faço, que eu posso ter, e efetivamente o fiz, influenciado mal muitas pessoas e sido uma má influência para muitas pessoas. A partir do momento, por exemplo, em que eu gravo vídeos expondo feridas do Santo Padre e Papa, a partir do momento em que eu gravo vídeos com falas duras a respeito do Santo Padre e Papa Francisco ou de seus predecessores, de cardeais, de bispos, de sacerdotes, de pessoas notáveis na igreja, hoje eu vejo que essa não é uma postura adequada da maneira que eu fiz. Eu considero que foi uma desordem e eu gostaria de reparar esse mal. Eu gostaria de publicamente me retratar daquilo que eu fiz. E como eu falava, essa foi uma tentação que me acompanhou durante quase aproximadamente 10 anos na minha caminhada. Desses 5 anos, ou melhor, perdão, desses 15 anos de caminhada que eu tenho, 10 anos eu convivi e ainda conviverei muito tempo, penso eu, com essa tentação. O zelo pela Santa Igreja, o zelo pela defesa da fé católica, me colocar contra ela. E infelizmente é isso que eu tenho visto a partir de muitas pessoas, e evidentemente eu não citarei nomes aqui, não é esse o objetivo do vídeo é falar de mim e falar do que eu vivi, para que eu possa fazer um alerta para as pessoas que vão assistir esse vídeo, principalmente para os pequeninos. É claro, se alguma pessoa que tiver grande influência quiser fazer um exame de consciência, eu ficarei muito feliz. Porque, sem dúvida nenhuma, hoje eu vejo, eu sou obrigado a dizer isso nesse vídeo, muitas pessoas que têm crescido nas redes sociais, nesse ambiente, eu nem gosto desse termo, mas nesse ambiente dos chamados influenciadores católicos, que têm crescido na sua popularidade através do exercício do combate à igreja, do combate... Pois é. As suas autoridades eclesiásticas, ao invés de crescer com o ensino da doutrina, com o apostolado, com verdadeiros movimentos que façam com que a sociedade se torne mais católica, que a sociedade cresça na fé. Pessoas que ficam simplesmente a expor as chagas da igreja, a se lamuriar em público, o que não me parece ter uma grande eficácia. Pô, cara, bota isso num papel, deixa eu assinar embaixo, pelo amor de Deus, velho. Eu assino embaixo tudo que ele está falando e novamente, né, o apostolado ele deve existir sempre para algo positivo, ele é pró-eclésia no sentido positivo. Como um apostolado, como uma vocação pode ser pró-eclésia, pode ser em favor da igreja, falando mal da própria igreja, no sentido, tudo bem, expondo os erros meramente da igreja e não algo pontualmente, mas sendo a essência do apostolado um anti-apostolado. Então, é uma loucura isso, na minha opinião. É uma loucura, tá entendendo? Então, e é loucura não só por isso, mas é loucura mais ainda. Eu fico assim, como é que é a vida de católico dessas pessoas? Tipo, o cara acorda de manhã, reza um terço, reza pelo Papa, vai na missa tridentina, reza pelo Papa, e aí depois o cara chega em casa, pega o celular e começa a pesquisar no Vatican News todas as heresias que o Papa Francisco falou hoje na audiência geral. Porra, cara, sabe o que é isso, velho? Isso é viver uma contradição em termos práticos,
tá entendendo? Então eu não consigo entender como isso pode acontecer, como isso se dá, né? Não é uma vida católica que um católico deveria ter. Ah, mas é culpa de... Novamente, o que você tá fazendo para resolver o problema, cara? Só tá falando chovendo no molhado, todo mundo já entendeu que a igreja está em crise, todo mundo já entendeu que o clero é difícil, principalmente no Brasil, todo mundo já entendeu que existe modernismo, existe teologia da libertação, todo mundo, você não é o primeiro a falar de nova teologia, você não é o primeiro a falar de Balthasar, você não é o primeiro a falar de Hanner, você não é o primeiro a falar de Yves Congar, todo mundo já conhece esses caras faz décadas, você não é o primeiro, você não descobriu a China, entendeu? Você não descobriu um novo planeta, todo mundo já sabe disso, mas o que é que você está fazendo para resolver o problema? Eu respondo, nada. Com isso, nada. Então, eu assino embaixo de tudo que o Pedro está falando aqui, cara. Esse é um exame de consciência que eu nunca precisei fazer depois de muito tempo defendendo uma coisa, né? Mas é um exame de consciência que eu fiz continuamente durante a minha caminhada como católico até então. Ao contrário do que eu mesmo já disse em outros momentos, e hoje eu mesmo desenvolvo um apostolado bem diferente do que eu considerava mais prioritário em outros momentos. Então, eu vejo diversos influenciadores católicos muito preocupados em expor as chagas da igreja, e é inegável que esses vídeos angariam muitas curtidas, muitos comentários, mas a questão que fica é se há virtude nisso, se há crescimento espiritual nisso, se isso é a conduta adequada para um fiel católico. Quer ver um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Quando eu fazia vídeo reagindo aos escândalos na missa, né? Fiz vários vídeos desses. Vocês devem lembrar quem me seguiu, né? Quem me segue já há mais tempo. Fiz vários e vários vídeos assim, onde eu reagia a absurdos, uma coisa mais absurda que a outra. É verdade que aquelas coisas são absurdas? É óbvio. É óbvio que aquilo não deveria estar acontecendo. É óbvio que nós deveríamos formar pessoas para fazer o contrário. É óbvio que nós deveríamos denunciar essas coisas. Mas ter feito aquilo não só influenciou pessoas negativamente, né, a ter uma postura inadequada com seus párocos ou vigários, como me afetou, não consegui mais assistir uma missa direito. Porque eu não ia pra missa para realmente ver a missa, para comungar. Eu ia na missa e ficava como um julgador, né, como um juiz na missa. O acólito fez aquilo errado. Não, ele não pode fazer aquilo. O padre não pode fazer aquilo lá. Não se canta essa música assim. Nossa, que absurdo. Até uma hora de você, tipo assim, você não consegue mais viver a missa de uma forma minimamente digna. Tá entendendo? Então, assim, a ponto de você, de repente, estar pecando no meio da missa. Então, é esse tipo de coisa que eu acredito que o Pedro está trazendo aqui, né? Então, não é fechar os olhos para o erro, mas é fazer algo que de fato resolva o problema. Então, ao invés de eu ficar fazendo vídeo reagindo a isso, ou de eu ficar falando mal do que meu pároco faz, né? Por que é que eu não vou lá e falo, eu posso servir na missa? E serve na missa. Tá entendendo? Então, assim, existe uma diferença categórica entre essas duas coisas. Repito, não se trata de dourar a pílula, mas eu creio que não há mais tempo para isso. Eu creio que o tempo agora é de nós ensinarmos a fé católica para tantas pessoas que estão sedentas dela. Olharmos para as pessoas que estão sedentas da verdadeira doutrina da igreja. Mas os principais destinatários desse vídeo são os pequeninos. Pessoas, e não são poucas que eu vejo, extremamente frágeis. Frágeis em diversos sentidos. Psicologicamente, socialmente. Pessoas que muitas vezes se colocam em ambientes que não são católicos, na realidade, porque ali encontram, na realidade, um ambiente social que as acolhe. Fugir da vida. Simplesmente isso. Essa é que é a verdade. Essa é a verdade.